Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante FT certificada desde 2010. Isso significa que eu uso essa técnica para mim desde então e ajudo outras tantas pessoas ao redor do mundo a terem um resultado diferente, a terem uma vida transformada, com mais posse de si, mais essa possibilidade de ficar do seu próprio lado. Tá? E o que isso significa? Significa que você vai estar interagindo 100% com você, você vai ser seu próprio apoio, você vai ser o seu próprio sustento, o seu melhor amigo, e isso faz com que você tenha resultados mais assertivos e a percepção de que todo mundo está tentando, inclusive você. Tá? Do ponto de vista dos resultados mais assertivos, você estando do seu lado, você vai ouvir mais a sua intuição, os anjos, o que você quiser chamar, né, de como uma força maior que exista, e você vai conseguir ter um direcionamento melhor, ter uma vida melhor, ter um engajamento melhor com a sua própria existência, uma vida de maior contentamento, maior equilíbrio, maior preenchimento de si. Ser seu próprio suporte significa que você não vai ficar procurando bengala em outras pessoas, porque todo mundo está fazendo o mesmo exercício de se reencontrar a sua base, a sua possibilidade de se sentir confiante, tá? Porque essa é a nossa primeira e principal missão, tá? Fazer esse reencontro consigo mesmo, estar do seu próprio lado, ser o seu próprio suporte. Tá? E com esse tema luz e sombra, é tão importante falar sobre isso. Eu já tenho alguns vídeos sobre, mas tu vê um filme como Star Wars, tu reencontra esses conceitos. Por incrível que pareça, é um filme de guerra, né? Mas é justamente essa guerra da luz contra a sombra, né? Tu não pode nem ser somente luz, nem ser somente sombra, e não se é, ok? Porque essa visão que é preciso lutar contra a sombra, isso é uma visão imposta que o ser humano aceitou, tá? Ditando como correto só o lado iluminado, considerado iluminado ser, e o lado sombrio, ele nada mais é que um lado mal entendido, mal interpretado. E aí, quanto mais a gente evita, mais energia a gente bota naquilo ali e mais aquilo se multiplica. Então, se eu começar a falar sobre o assunto, eu vou dar uma rica noite, pessoal que está aqui. Carmo, rica noite. Fabrício, rica noite. Hernani, rica noite. Márcia, rica noite. Enilda, rica noite. Cibele, rica noite, querida. Lisiane, rica noite. Gi, rica noite. A todo esse pessoal que está por aí, né? Que está chegando para a live, sejam todos bem-vindos. Para mim, essa alegria poder falar. Eu vejo esse tipo de filme, eu fico muito entusiasmada. Tá? As pessoas não percebem as grandes mensagens escondidas em Star Wars, e isso faz com que as pessoas percam, né? Vão um filme, não quero ver filme de guerra, então não vou ver, ou então, eu não gosto de aquela nhanha, né, do bem contra o mal, mas o bem contra o mal interno, né? E aí você vê a saga das 3 gerações e você percebe que é uma sombra. E hoje eu quero explicar por que esse estigma, esse que eu quero dizer com sombra, não o efeito sombra, mas por que o estigma, por que essa marca que as pessoas têm e a relação disso com o DNA, ok? Se eu tivesse que dar um outro nome para essa live, seria o que você mais rejeita vai no seu DNA para todas as gerações seguintes. Se eu tivesse que fazer um resumo da live hoje, o que você mais rejeita em si, faz a decodificação do seu DNA, e aí você tem um filho, você vai com ele, que também não de alguma maneira não encontra esse caminho de fazer as pazes consigo mesmo, e seus medos, culpas, e aí aquilo vai para a próxima geração, que vai para a próxima, que vai para a próxima, e a influência é 4 gerações. É de 4 gerações diretas, tá? Esse filme mostra 3,
E o mais interessante, assim, é perceber se for ver, assim, o filme, e eu recomendo que veja o filme com esse olhar para as questões emocionais, psicológicas, mentais, comportamentais, né, de mensagens escondidas, você vai ficar encantado com o quanto que esse tipo de filme tem para oferecer, ok? E pode dar essa sensação que você está vendo um filme com muito conteúdo, aí você fica esperando o próximo filme, tá? Então, as pessoas ficam, fulano morreu, não sei quem não apareceu, mas não é esse o que desse tipo de filme. Tá? É sim perceber as mensagens e aí você aplicar na sua própria vida, ver onde você se encontra em toda essa confusão, né? Que é essa luta interior do bem contra o mal. Né? E na verdade não deveria ser mal, não, porque a sombra de uma árvore é uma coisa boa quando você está exposto a muita luz, a muito calor. Porque tem que evitar ardentemente, né? No filme, desde o início, falam das fraquezas, né? Os Jedi não podem ter fraquezas, então eles não podem casar, eles não podem nem pensar no lado escuro da força, eles não podem, porque eles vão ser dominados pelo lado escuro da força, como se não houvesse poder de escolha, né? Caso você perceba que a sua real fraqueza é você lutar contra as ferramentas que você tem. Não estar do seu lado, rejeitar partes suas porque podem ser malignas. E, na verdade, as coisas não são malignas por si só, é como a gente usa. Tá? Tem sempre a história da faca, tem sempre... tem tantas histórias, né, que falam sobre isso, que eu conto nas lives, sobre a questão de como a gente usa é que faz toda a diferença. Então, o lado sombrio nem existe. O lado sombrio nada mais é que um lado negado da própria pessoa, do próprio ser, da própria existência que ela tem. E aí faz tudo que acontece, né? Tu vê gente passando por processos desnecessários para ver se, vamos lá, né? Desperta, porque tu não tem que ficar te rejeitando, tu nasceu com esse potencial, não te rejeita. Somente aprende a usar a ferramenta. E aí, qual é a saga, né? O Anakin, que é o pai, que depois virou Darth Vader, ele só virou o Darth Vader porque ele tinha dentro dele uma fúria, que ele fugia daquela fúria. O medo da perda. E, na verdade, quando tu tá contigo, não existe perda, tá? É cada um fazendo a sua jornada. Essa live tem uma bagagem de mensagem bem intensa, ok? Por isso que eu recomendo que depois vocês ouçam mais de uma vez, porque tem uma bagagem bem intensa, muita mensagem dentro desta live. Então, assim, o que o Anakin fez? Ele lutou para não perder quem ele mais amava. Na verdade, ele se perdeu dele mesmo no momento que ele achava que a mãe era o porto seguro dele. E aí, quando tiram a vida da mãe dele, ele vai lá e dizima com a tribo. Não curando essa sensação que era a mãe o suporte dele, quando vem a esposa que fica grávida, né, ele casa, escondido da Ordem Jedi, ele casa com a Rainha Amidala, e aí, que depois vira senadora, quando ela fica grávida, o medo volta de perder de novo o lado feminino. O lado feminino, ele é a introspecção, é a jornada para dentro, né? E o reencontro consigo mesmo, né? Porque o encontro não é lá fora, o suporte, o esteio não é lá fora. E ele, depois que ele tem uma atitude grosseira com a esposa, porque ele estava muito revoltado, estava sendo perseguido, a esposa entra num processo de automorte, ou seja, ela fica tão deprimida que o marido tá fora do eixo, tá fora do equilíbrio, tá fora do seu próprio centro,
que ela provoca a própria morte, porque ela não tinha nenhuma doença física para morrer e ela morre. Okay? Ela não tinha nenhuma questão física que pudesse promover a morte, a não ser o processo dela de extrema depressão por ter sido maltratada pelo marido. E ele assume aquela culpa, e naquela culpa da perda, ele se transforma em Darth Vader. Tá? Essa é a saga do Anakin. E aí, quando vem o Luke e a Leia, que são os filhos gêmeos que nascem da senadora Amidala, cada um é criado separado do outro, depois esse reencontro, que é as primeiras 3 sagas, né, as sagas mais antigas, é sobre esse reencontro do Luke com a Leia, com a Leia. Mas o que o Luke teme? O lado escuro da força. Okay? O pânico dele, até quando ele se reencontra com o pai, e ele depois se isola num planeta, é aquela coisa assim de eu não quero nunca me deixar levar pelas minhas fraquezas, pelo lado escuro da força. Pelo lado escuro da força era uma fraqueza para um Jedi. Tá? E o que era o tal do lado escuro? Era esse lado considerado pelos próprios Jedi como um lado que, se tu te deixa levar por aquilo ali, tu perde o controle, né? Tu não é mais a pessoa que controla os fatos. Tu é levado pelas consequências, tu é conduzido, né? Tu não conduz mais, tu é conduzido. Tá? O ego, o orgulho, né? Todas essas questões aí que a sociedade tenta abolir, comportamentos negativos, né? Considerados negativos, são, na verdade, comportamentos que não são bem entendidos e nem são bem trabalhados, né? O que é uma coisa bem trabalhada? É quando a gente usa para o nosso bem e todos os envolvidos, ok? Então, aí, a segunda geração, ok? E aí eu estava conversando com uma amiga minha e eu estava fazendo análise do sobrinho do Luke, né? Porque nessa terceira leva do Star Wars, né? Porque já estamos na terceira leva do Star Wars, vem essa questão que aparece o sobrinho, que foi treinado pelo próprio Luke, e o Luke percebe o lado sombrio dentro do rapaz e quase mata o rapaz. Então, assim, por que isso? Porque ele detestava o lado sombrio nele. E aí, quando ele viu no outro, ele quis aniquilar aquilo ali, já que não conseguia aniquilar consigo mesmo, né? Tirar a própria vida, eliminar aquilo de si, também não conseguia zerar aquilo nele. A primeira pessoa que ele viu uma projeção de uma semelhança, né, do lado sombrio, ele vai lá e quase comete um crime contra o próprio sobrinho. Por quê? Porque quanto mais a gente evita as ferramentas, porque parece que tem um lado ruim na ferramenta, e na verdade a faca não é ruim nem boa, ela é só um instrumento, depende de como a gente usa, tá? E isso fez com que o Luke Skywalker se mantesse isolado na ilha onde os Jedi eram treinados por dezenas de anos. Tá? Fazendo com que, né, já que eu não posso vencer esse lado sombrio, eu me isolo do lado sombrio, mas eu também me isolo de todo aspecto luz que possa existir nessa força rejeitada. Porque a energia que compõe o universo em equilíbrio é quando a gente sabe perceber e entender que todas as ferramentas que nós temos, inclusive o autoapoio é uma ferramenta, e também a questão de como a gente interage, né, se apoia, se dá suporte, como a gente interage com a vida, como a gente se sustenta, como a gente se ouve, como a gente interage com a gente mesmo, né, parando as rejeições de si, das qualidades não adquiridas, né, do excesso de defeitos, esses comportamentos rejeitados, né, por nós mesmos, faz com que a gente também não aceite o lado bom da ferramenta e a gente rejeita essa ferramenta.
Então, o que faz Luke nessa ilha? O que representou esse isolamento justamente no território de um Jedi, né? Toda essa questão do, ok, eu rejeito isso completamente, eu vou para esse lugar que eu posso evitar, né, a minha ação e interação com o mundo, e eu crio um decreto negativo que eu não vou mais usar essa força Jedi por nada nesse mundo. Né? Eu não vou usar esses dons por nada nesse mundo, porque são malignos. Tem um lado maligno que eu rejeito completamente. E aí, tu não usa o lado considerado impróprio, mas tu também não usa o lado próprio. Então, quem hoje viveria sem faca? Como a gente cortaria os alimentos? Eu posso usar um processador, mas o processador tem uma lâmina que também corta. Eu posso pedir para alguém cortar. Então, indiretamente, também está usando. Ok? Então, e aí, tu fica na dependência do outro também, né? Então, como é que isso chega no ponto que eu falei sobre a conexão com o DNA? Tá? Existe uma ciência chamada epigenética, tá? Ela é uma área da medicina que fala da influência dos nossos comportamentos também alterando o DNA, ok? Estresse alterando o DNA e ele ligado às questões não resolvidas, esse estresse, ok? E aí, como isso passa para as outras gerações? E o bacana é que a FT vai lá, você cura aquela questão, que não precisa nem ser sua. Tu vê, a questão começou lá com a Anakin. O Luke tinha um tal do pavor ao lado escuro da força. Quando ele viu no sobrinho, ele quase comete um crime. E o sobrinho mata o pai, que é a última parte que eu não falei. E o sobrinho mata o pai no episódio passado para eliminar a fraqueza. Mas qual é a real fraqueza? Não estar do seu próprio lado, não ser seu próprio suporte. Ok? Fez uma coisa errada, fica do seu lado, não fica se rejeitando, se culpando, criando autossabotagem. Porque o que o Luke estava fazendo era uma autossabotagem. O que o Kylo estava fazendo, que era o sobrinho do Luke, também era uma autossabotagem, porque ele matou o próprio pai, ficou sem o amor do pai, sem a presença do pai, para se livrar de uma fraqueza, que era a questão de ter parentes, né? De ter... sentir muito amor por alguém, ter muita afetividade por alguém, do ponto de vista Jedi, era uma fraqueza. Então, assim, tudo assim que achavam de lindo, né? Na Ordem Jedi, agora eu botei abaixo. Agora eu destruí a saga Star Wars, né? Com a minha interpretação sobre o efeito luz e sombra do ser humano. Se alguém gostava das sagas, gostava dos Jedi, achava o máximo, né? A história do sabre de luz, acho que não vai. Mas eu recomendo que veja o filme, que tem muito mais mensagens. Tá? Tem um momento também que a Rey, que é a que vai entregar o sabre de luz pro Luke de volta, né? Entrega para ele de volta, simbolizando, ó, aqui o teu poder, né? A tua maestria tá aqui de volta, né? Ela tem um momento que ela cai para dentro do buraco considerado que era onde era as sombras na ilha, né? A escuridão. E aí ela, desesperada, pergunta quem eram os pais dela, porque ela sempre foi órfã. E aí ela encosta no espelho, que ela gostaria de ver. E aí vem duas sombras caminhando que se fundem e aparece a própria imagem dela. Então, isso você vê em várias histórias de situações assim que as pessoas fazem a grande virada, né? O grande despertar é esse, tá? É a pessoa se dar conta que não é o outro
que veio para lhe dar suporte. A gente se dá suporte e às vezes tem como bônus suporte de outros. Por exemplo, pai e mãe dão a luz, né? Um DNA que a gente precisa, um código que a gente precisa, com os comportamentos que a gente precisa desenvolver. E aí, quando a gente vem e cresce, né? Ficaram lá um monte de registros desconfortáveis por algum motivo, por algum efeito traumático, alguma falha no entendimento. E aí, primeiro, a gente tem que limpar todo esse mal-entendido, né? E aí a gente já vai expressando o posicionamento de estar ao nosso lado, apesar de todas as feridas, apesar de todos os erros, apesar de todos os mal-entendidos, apesar de toda falta de foco, né? Eu comentei para vocês, essa live, ela tem muito conteúdo, ok? Tem uma mensagem muito intensa dentro dela. É importante que vocês compartilhem com as suas redes sociais, com o seu Facebook, agora durante a live, ok? Compartilhem, porque as pessoas precisam despertar para isso. Esse, na verdade, é o grande despertar, que o outro não é... O relacionamento com o outro não é o que lhe dá o real suporte. Se você está do seu próprio lado, esse é o real suporte. E se você ainda não entendeu isso, pode ser que é porque veio isso no seu DNA, mas na verdade veio no seu DNA porque você tem esse poder de escolha de poder desativar esse código. Tá? Eu já vi no meu DNA o código do medo muito intenso, e aí eu tive que fazer EFT, por exemplo, tá? Para transenergética, que aí eu via as imagens de situações que eu não tinha vivido, porque as pessoas tinham me contado histórias, ok? Sobre medo, sobre abuso, sobre violência, sobre descaso, sobre... a questão de ser abandonado pela própria família, tudo isso eu tive que trabalhar no meu DNA, porque tinha as imagens. Era só eu pensar, como é que foi a história aquela que eu ouvi falarem a respeito da minha avó? Pum, tinha a imagem. Então, tá no teu DNA. Se tem a imagem, tá no DNA. E você não viveu aquilo ali, tá registrado para você. Ok? E aí, aquela coisa que você tem uma aversão tremenda e você não sabe de onde, você nunca passou por um processo traumático, mas eu não aceito aquilo. Bem provável que tenha uma taxa lá no seu DNA. E aí, quando você trabalha isso, você cura isso, através desse trabalho com as imagens, que é uma técnica bem bacana da transenergética, eu tenho a transenergética 1 e 2, recomendo que todo mundo faça, que sempre dá um tremendo alívio. As imagens têm que ir sumindo e quando elas somem completamente, você pode parar com as sequências, ok? Mas bacana é sempre testar o antes e depois, né, da autoaplicação. Então, essa questão... Pô, tu vê, o Kylo Ren não teve nenhuma interferência direta com o Anakin e ele tinha toda essa aversão a ter uma fraqueza, que ele tinha que eliminar as fraquezas, né? E, por exemplo, o Luke não teve nem convivência com o pai, mas como é que ele herdou isso no DNA? Porque quando ele foi gerado, o Anakin já tinha isso no código dele, porque ele cometeu o crime lá antes de gerar o Luke. Tá? O crime com a tribo, ok? E depois ele teve uma atitude violenta com a própria mãe dele ali, né? Que também dá uma decodificação, porque foi tudo antes do nascimento. Fica lá no registro do DNA. O DNA ativa e desativa áreas, e essa ativação e desativação tem muita influência. É importantíssimo trabalhar isso. E aí o filme mostrando, assim, claramente as mensagens, eu, assim, de boca aberta, né? Aquelas horas de filme, assim. E as pessoas acreditam que é uma saga que é só um monte de tirinho para tudo que é lado e os sabres de luz e um monte de blá, 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 tá? Então, a importância, sim, das pessoas terem essa percepção, o simbolismo escondido numa saga como essa, né? E isso fica claro ali quando o Luke para de lutar com a resistência e vai fazer a missão dele lá, com a resistência que ele tem ao lado sombrio, né? E vai fazer o trabalho dele, que é ser o que ele veio para ser. Já tá.
Então, aí, isso daria muito pano para manga. E agora eu vou pegar esses últimos 5 minutos e fazer EFT. Tem um monte de gente aqui chegando, né? Mas eu não vou ter tempo de dar oi para todo mundo, ok? É importante vocês irem no meu canal do YouTube, youtube.com/Naramula com 2 L's, né? Para poder acessar as lives anteriores. Eu tenho outras lives sobre DNA. Então, como é que vocês encontram esse tipo de vídeo lá registrado no meu canal do YouTube? Vocês digitam Nara Muller e do lado DNA. Então, vai aparecer todas as possibilidades dentro do YouTube que eu já tenho de vídeos lá. E você vai aproveitar com uma facilidade, né? Porque tem outros aspectos. Um conjunto de vídeos que é bacana ver é Nara Muller transenergética. Ok? Aí você vai... tem o transenergética 1 e 2... No 2 tem as imagens, tá? Como é que a gente detecta as imagens que a gente tem de eventos ruins, tá? Sobre situações que a gente nunca viveu, mas foram de pessoas dentro da nossa linha, nossa linha genética, ok? Por exemplo, eu tinha uma cliente cuja avó teve problemas com a própria família nas questões financeiras, e ela, quando eu fiz EFT, ela tinha a imagem do evento. Imagina, 2 gerações depois, ela não viveu aquilo ali. O que aconteceu? Ela ouviu a história, tá? Aquilo já estava no DNA dela, só foi quando gera a imagem assim, já está no DNA. Tá? Quando pula a imagem de um ente antepassado, uma coisa que a gente não viveu, pula. E aí a gente... Quando faz EFT, as imagens somem, a gente cura aquilo no nosso DNA, e mesmo os nossos parentes, nossos descendentes já nascidos, também vão ter aquilo curado. É uma coisa assim, efeito dominó positivo, tá? Então aí você interfere também nos teus ao redor, né? E isso aconteceu com uma cliente minha, muito minha amiga, que ela tinha um comportamento muito ostra, assim, muito... sempre se protegendo de tudo, e o filho dela, né, tinha o mesmo comportamento sem ter tido nenhuma vivência que fizesse isso. E aí, quando ela curou essa questão nela, que eram eventos traumáticos que tinham acontecido, né, eventos desconfortáveis, que para ela se proteger, ela se botou na concha, o filho mudou totalmente de comportamento, virou uma pessoa mais expansiva, mais falante, né? Uma coisa que ela lutou a vida inteira para o filho ser mais expansivo, e aí quando ela curou aquela questão nela, deu reflexo no filho. E aí, no filho dela, mudou completamente o comportamento, virou expansivo, começou a falar com as pessoas, né? Como se tivesse sido feito também um trabalho mas na verdade foi, né? Porque onde cura na origem, cura os descendentes, porque o DNA, ele é todo interligado, né? Energeticamente, ele é todo interligado. Seu, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. 4 gerações são interligadas ininterruptamente, ok? Você vai precisar testar, né? E o bacana é EFT que você vai fazer e você não vai precisar testar. As coisas vão começar a pular, mostrando, né? Que as coisas estão mudando. Esse que é o bacana, ok? Então aí, hoje chega de saga Star Wars. Recomendo que vão aos cinemas, vejam. No cinema 3D é muito bom, ok? E agora vamos fazer EFT, para que a gente possa fechar essa live de hoje com chave de ouro. Veja esse replay, tem muito conteúdo. É difícil de aceitar esse conteúdo, porque isso vai contra as crenças sociais, tudo que eu falei hoje, certo? Vai contra até alguns perfis religiosos, mas o que eu posso fazer, né? Eu não posso ocultar essa informação das pessoas. E é importante que a gente faça agora EFT para a gente entrar num outro padrão de relacionamento, né? E permitir que o nosso DNA seja realmente só nosso, né? Ok, a gente precisou dessas pessoas para ver o mundo, mas a gente não precisa carregar o lado que não serve para nada, né? A gente não precisa deixar ativo um lado que não serve, que não nos ajuda, que não nos deixa evoluir,
né? Que não nos deixa sermos nós mesmos. E o primeiro passo é esse momento que vocês estão tendo aqui, que é ficar do seu próprio lado. Ponto de karatê. Repitam depois de mim. Mesmo que eu tenha essa bagagem no meu DNA, de tremenda rejeição em algum nível em minhas atitudes, eu escolho permitir deixar ir essa rejeição. Mesmo que o que eu mais fuja de ser, talvez venha na minha bagagem de DNA, eu escolho permitir deixar ir essa bagagem desnecessária, deixar-se desativar. Para o meu mais alto bem e todos que me rodeiam. Tem coisas que eu rejeito em mim e nas pessoas. Tenho aversão. Talvez isso seja só mais um registro no meu DNA, que eu escolho desativar e permitir estar do meu lado, gostar de mim, indiferente das minhas facetas e a crítica que eu tenho sobre mim. Eu escolho honrar todas as minhas condições e até o meu presente DNA. Essa sensação que às vezes tem algo errado sem razão. Um pavor tremendo. E agora começa a perceber que pode estar registrado no meu DNA. Já veio de antes. Começa a perceber que o meu passado não precisa ser quem me condena. E sim o que eu vou fazer daqui para frente com ele. Permitindo ativar ou desativar partes minhas que estejam me fazendo sentir dor e aversão. Toda essa rejeição em mim, que eu escolho soltar. Toda essa rejeição dos outros, que eu escolho soltar. Esse pânico, esse desespero de ter determinadas atitudes que eu escolho soltar. Claro, no meu DNA vem a sinalização que tem algo errado. Também escolho soltar. Isso é só uma codificação, que tem algo errado, que tem uma atitude que se repudia, que tem uma atitude alheia que se repele. Eu escolho me permitir seguir, soltando as defesas para manter esse DNA. Claro que é uma honra poder estar nesse planeta. Devo isso às gerações anteriores. Mas seguir em frente com o meu maior potencial, ficando do meu lado, me suportando, me dando esse apoio, sendo meu melhor amigo, cuidando de mim. Esse DNA que eu recebi, que tem uma série de codificações que não me servem mais e que acabam me impedindo de usar o meu melhor. Essas codificações no meu DNA que de alguma maneira me prejudicam, eu escolho desativar. E sempre estar atento que parte das minhas repulsas podem vir do meu próprio DNA. Lembrar de trabalhar isso é importante. Não ficar fugindo. E fugir já é um sinal que é um código antigo no meu DNA. Rejeitando completamente é um código antigo no meu DNA.
Eu aceito estar do meu lado. Eu aceito ser o meu melhor casamento. Eu aceito estar no casamento comigo mesmo. Eu aceito essa decodificação desnecessária de DNA e permitir deixar ir. O meu mais alto bem e todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então ficou aí mais uma live sobre DNA, né? Filme Star Wars. Recomendo que vejam. Né? Se não tinham esse olhar sobre a saga, eu recomendo que vejam a saga de novo. Essa saga eu já vi várias vezes. Né? O filme esse que estreou dia 14 de dezembro, eu vi ontem. Tá? Mas aí vocês vão perceber tudo isso que eu tô falando e muito mais. Ok? Muito mais. Uma rica noite a todos. Até sexta-feira, tá? 8h30, na nossa próxima live. Tchau!